Senhor, reunidos entre irmãos, queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Boa tarde, meu amigo, meu irmão internauta. Que alegria poder estarmos juntos mais um ano. 2022, chegamos aí, pela misericórdia de Deus. Deus tem concedido a nós a oportunidade de ter esse encontro maravilhoso com Ele nesse ano de 2022, que é um ano praticamente decisivo, né, Rubens? O Verdade. ano do qual nós estamos vivendo aí, vendo as situações que o planeta se encontra hoje, e precisamos de nos aproximar de Deus. E esse programa justamente vem trazer essa proximidade. Verdade. Através da palavra de Deus, para que você possa ter um encontro com Jesus e possa abrir o coração e falar: Senhor, esse ano eu quero entregar a minha vida e a vida da minha família em tuas mãos. Quero ser um servo teu, pregar a mensagem para que as pessoas possam ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Desejo a você, mais uma vez, um feliz ano novo, abençoado por Deus, pelo poder do Espírito Santo e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Rubens, Que Deus abençoe você, que a unção dos altos céus caia sobre a sua vida, sobre essa programação que está aqui para despertar cada um de vocês que estão assistindo. E esta palavra de fé toque o seu coração no dia de hoje, nessa tarde. Vamos fazer uma oração? vamos lá. Você que está em casa, abaixe a sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com o Pai. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai, por mais uma programação Palavra de Fé. Que venha de encontro às necessidades dos nossos ouvintes, que a palavra venha hoje encher e trazer a unção dos altos céus, ó Pai. Clamamos sua misericórdia, o teu perdão, também sobre a TV Senec, no geral. E, Senhor Deus, clamamos a misericórdia, que as pessoas se aproximem de Deus este ano de 2022. Sabemos que as situações estão aí cada vez mais difíceis, na questão social e política. A gente vê aí mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, abaixo da miséria. Senhor Deus, venha com as suas providências neste dia, confortando os corações dos nossos ouvintes, do pessoal da TV Senec, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quão bom é a gente poder voltar, né? Alegria, ver aí que os nossos amigos internautas, encontramos a Andréia, a Janaína, o Rodolfo, a família toda bem, graças a Deus. Inclusive você falou a respeito Da minha irmã. da sua irmã. Isso, eu ia pedir para os nossos ouvintes da TV Senec, ela está no Hospital de Botucatu, faz 15 dias, desde antes do Ano Novo, ela está internada. Deus sabe o motivo, está lá com o esposo, ainda não veio para casa, o filho dela está com a minha mãe. Então ore por ela, o nome dela é Sandra, que Deus possa estar com ela neste momento. Eu sei que ela está me vendo. Que Deus abençoe você, Sandra, e o Fábio também. Isso, e é muito importante, né? Porque a gente precisa de oração, e esse momento é um momento do qual nós necessitamos de ajudar um ou outro. Esse momento é um momento que a gente está passando por uma turbulência muito forte, muito gravíssima, e precisamos aí de nos apoiar um no outro, mas nunca esquecendo que Jesus é o centro de tudo, Ele é o capitão. A única forma, a solução, Verde, é Deus, né, dando as providências, né, trazendo as providências para cada um de nós. Eu sei que tem uma mensagem cantada linda, maravilhosa.
Vamos cantar. Vamos cantar? Vamos louvar ao Que Senhor. essa mensagem venha de encontro a você, Sandra, aos ouvintes da TV Select. Deus abençoe. Nós estamos trabalhando nesse CD novo, né? É lançamento aí, e que você possa aí contemplar para a honra e glória de Deus. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de tuas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e deste amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, ele deve em ti viver. Ele é sempre teu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de tuas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e deste amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, ele deve em ti viver. Ele é sempre teu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. Nosso protetor, nosso grande rei. Amém. Deus Ele é o seja caminho, louvado. é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Verdade, verdade. E esta Maravilha. palavra cantada, linda, maravilhosa, que possa vir de encontro aos pessoas que estão assistindo. E você, Sandra, é uma oração cantada pelo Verde. Deus abençoe.
bom? Verde, hoje uma mensagem poderosa, uma mensagem que a gente possa hoje ser clara e direta, Verde. Sim, e é o que nós precisamos. Tem que ser clara e direta. Que a Não gente podemos precisa. mais fazer como no passado, Saul, né? Passar a mão na cabeça. Chega. Hoje não tem mais esse... Não O temos. tempo passou, as coisas aconteceram, estão acontecendo, e nós precisamos realmente de mostrar a luz para as pessoas que estão andando na escuridão ainda. Existe um anúncio dessa mensagem, Verde. E se a gente pegar lá em Apocalipse 18, versículo 1, 2 e o 4, você que está em casa, pega aí a sua Bíblia, o tablet, o celular, Apocalipse 18, versículo 1, depois o 2 e o 4, um anúncio de Deus, né? A mensagem de Deus para esta época, para agora. Achou? Amém? Vou fazer aqui a leitura. Quer fazer, Verdinho? Pode ler. Aqui diz a minha palavra: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero ave imundo detestável. Olha o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu. Quando? Agora, neste momento. Lá em 2 Coríntios 6, 2 fala que a oportunidade é quando você ouve esta mensagem. Então é dela, sai dela, povo meu, para não participar da ira e da cólera que vai acontecer nesses últimos dias. E quando a gente fala dessa mensagem, viu, Verde, que é clara e direta, a gente começa, existe 3 classes dentro daqui dessa história aqui. Essas 3 classes eu quero só bem ser rápido para o Verde entender. Lá em Apocalipse 3, versículo 18, Verde, 3:18, a Bíblia apresenta 3 classes aqui. Mas por que eu quero fazer esse link? Só para vocês entenderem. Eu vou pedir para o Verde ler esse capítulo 3, versículo 18, só para vocês entenderem qual é a classe que está sendo chamada, que vai ser chamada nesses dias atuais. Então vamos lá, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Olha só, então aqui Deus está dando todo o apetrecho para você poder aí ter consciência do que nós estamos vivendo, abrindo nossos olhos, aonde nós podemos encontrar segurança, né? Isso, aqui no versículo 18 fala que a gente precisa comprar da mão de Deus para enxergar o que está acontecendo. Aí você colocou um ponto-chave. Precisamos de comprar de quem? Da mão de quem? Colírio da mão de Jesus, do homem? de Deus, não porque do tem muitos que estão homem. comprando do homem e estão esquecendo-se de Deus. Mas para entender o link do capítulo 18, do 1, 2 e 4, eu preciso primeiro entender quem é essa classe aqui. Se a gente pegar aqui o 17, depois o 19, vamos ler aqui o 17, Verde, por favor. Como dizes, Isso. rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aqui vamos para o 19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te. O próprio Deus aqui, através do apóstolo João, ele vem anunciando a classe e quem são as pessoas que ele quer, que deseja, que Deus manda a gente buscar. Nós, os escolhidos. Mas Rubens, pode falar que você é escolhido? Claro, a gente obedece a palavra, a gente vai, sabe, de encontro do que Deus está pedindo. Então, eu estou dizendo para você, queridos, nesta tarde para a noite, existe 3 classes. Aqui diz assim que existe o frio,
o morno e o quente. O frio está lá fora, verde. E a mensagem de Apocalipse clara e direta, de 18, de 1 a 4, fala que Deus pede para sair de Babilônia um povo frio. Um povo que não está enxergando e Deus pede para comprar colírio. Só que tem uma outra classe que Deus está dizendo que vai vomitar da boca. Essa que é dura. Essa que vai vomitar da boca é aquela classe que não decide onde vai ficar. Ou se vai ficar na igreja, ou se vai ficar no mundo. Essa é dura. Essa condição de morno, essa condição da pessoa não tomar posição, tomar uma decisão, verde, Deus já vomita da boca dele essa pessoa. O quente está com Cristo. O morno, Deus fala, não quero, vou vomitar da minha boca. E o frio, Deus ainda tem a oportunidade e dá ainda através do terceiro anjo, dando aos escolhidos para buscar este povo que está lá fora. Mas quem é este povo? É o povo totalmente frio, que ainda não teve um encontro com Deus. Olha, só para dar uma complementação aqui, para esquentar um pouquinho mais, aqui em São Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, é isso que Deus está falando. Não adianta eu estar dentro da igreja, mas estar ali, dividido. Eu não estou construindo a minha casa na rocha, e a rocha é Cristo. Eu ainda estou ali, e Deus ele vai realmente vomitar, porque está dentro da igreja. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito de Profecia, você tem a lição da escola sabatina, você tem tudo que é necessário sendo anunciado, e está dizendo assim: examinai, João 5,39 fala assim: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de quem? Mim. Só se você ler o versículo 21, aí mesmo, Verde, que você pegou o 24, olha o versículo 21, por favor. 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Pronto. Então, a própria Bíblia, ela quer mostrar para você, querido, para nós, que mesmo que eu falo, eu amo Deus, mas não obedeço, de boca e não fora, faço, de boca para fora. Como diz Isaías, lá no capítulo 29, né? Tem pessoas, tem gente, tem povo falando, mas o coração está onde? Longe. Então, Deus quer resgatar esse povo que está aí. Mas Rubens, e o povo da igreja? E o quente? Como vai ser? Queridos, você vai entender agora o quente. Mas por que o quente? Porque o quente, ele está lutando com Jesus. Lucas 13, versículo 24. Ele está se esforçando com Deus. Ele está entrando pela porta estreita, o caminho estreito. Esse daí, que é o pastor, pode ser o verde, membro, pode ser qualquer pessoa, mas lutando com Jesus. Mas Rubens, e nós da igreja? O que vai acontecer? Porque existe um chamado lá para fora, e a gente não pode ser chamado lá fora. Então, tem gente, verde, que está confundindo este chamado aqui com o nosso chamado. Mas Rubens, e o nosso chamado vai ser como? 1 Pedro 4,17. 1 Pedro, lá no finalzinho, tá? Antes de João, olha a cena, tá? O pessoal da igreja. 4,17. Acharam? Isso. Se você Amém, todos? Não achou, vamos procurar aí na Bíblia. Aqui, 1 Pedro 4,17. Diz a minha, viu, Verde? Pode ler. Porque a ocasião de começar o juízo, por onde, Pedro, o Verde? Pela casa de Deus. É chegada a hora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, queridos, olha o apóstolo Pedro dizendo que o anúncio do nosso Evangelho para nós começa com a casa de Deus. Então, mas quando começa isso? O ladrão da noite. Então nós, servo de Deus, Verde, eu sei que é um tema um pouco difícil, e a gente precisa
esclarecer os nossos ouvintes. Para que ele possa compreender. Porque assim, se você entendeu, existem classes. 3 classes que são estão o frio, o morno e o quente. o quente. O frio é o que a gente leu em Apocalipse 18, de 1 a 4. Sai dela, povo meu. O morno não toma posição, ele fica no mundo e na igreja. Da igreja e está dividido. E ele não escolhe nem cá, nem lá. Esse Deus vomita. E o quente, Deus fala que vai vir o juízo para a casa de Deus primeiro, antes do chamado de 18, de 1 a 4. Sim. Nossa, É forte. que verdade. É forte porque nós precisamos realmente de... Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai sem cessar, para que você não seja pego. Porque o ladrão, quando ele vai invadir a sua casa, Isso. ele vai te avisar. O atalaia precisa estar esperto na questão de que você falou, Verde. Lá em Lucas 12, 39, Mateus 12, 39, diz assim, vigiai e orai, porque a gente não sabe a hora que o ladrão... É uma representação. Deus está vindo, só que Deus, ele quer selar a sua casa. Sim. Então ele vai selar a sua casa. E quem sela a casa? O Espírito Santo. E aí eu falo agora, verdade clara, verdade dura e forte. Precisamos pedir o Santo Espírito. Joel 2:23. Vamos lá? Antigo Testamento, Joel 2, versículo 23. Olha a necessidade da chuva serôdia para selar o povo de Deus, para estar passando pelo tempo de angústia. Sem o selo de Deus, sem o Espírito Santo comissionar o povo de Deus, não tem como o povo de Deus passar pelo deserto. Só para você entender o que eu estou dizendo. Lá em Mateus 3, versículo 13, Jesus, antes de ir para o deserto, ele teve um requisito importante. Qual que é o requisito? Batizar, para ser selado através do Espírito Santo. O próprio Criador deu exemplo, Verde, mostrando ali que ele deveria de primeiro entregar a vida ao Pai. Agora, mas espera aí, ele é Jesus, ele precisa de entregar a vida para o Pai, ele é o próprio Deus, ele precisa de entregar a vida para o Pai? Sim, ele deu o exemplo para que nós pudéssemos seguir esse exemplo, se preparar, ter orientação divina, para que possa sair. E quem que desceu sobre Jesus? Amém, capítulo 4, versículo, amém, Verde, isso mesmo, esse é o raciocínio. Percebe, queridos, que existe um chamado. Então o escolhido, ele tem que sair para fora, mas antes de sair para fora, para chamar aqueles que estão frios, eles têm que ser comissionados, eles têm que estar preparados, mas através do quê? Através da Bíblia, através do que Deus está dizendo. Se você não se alimentar, se você não buscar da palavra, como eu posso sair e cheio do Espírito Santo? Vamos dar um exemplo aqui. Sim, amigo. Você estudou advocacia. Sim. Livros atrás de livros. Direito, buscando aqui, buscando ali, aprendendo aqui, aprendendo ali, para depois exercitar. Aí você está apto a poder prática, dividir aquilo que você conheceu, ajudar as pessoas. Verdade. Na realidade da qual você está vivendo. É que nem o nosso irmão hoje, que está aqui também conosco, nosso irmão Miguel Bispo, ele estudou jornalismo, ele é escritor, ele tem várias atividades, mas para ele chegar a esse ponto, ele teve que fazer o quê? Buscar, entregar a sua vida, para que ele pudesse compartilhar e dividir com as pessoas e trazer bênção para as pessoas. E esse era o propósito de Jesus. E esta prática, se você não tiver essa prática, você não pode ser comissionado. Morno. O Espírito Santo não pode entrar, ou melhor, comissionar um corpo morno, que está com o pé lá e cá. Lá e cá. Como ele pode passar, o servo de Deus passar por tempo de angústia, o deserto, tanto que você fez uma menção, que o Jesus recebeu, quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Isso. O intruso veio depois. Sim. É verdade? O intruso, ele vai fazer isso. Mas como, se eu não tenho o poder do Santo Espírito, como eu posso entrar no deserto? Porque assim, a chuva temporã, Verde, ela te deu uma condição de reconhecer que Jesus é Deus, correto? Ela te ajudou. Sim. E agora,
sabe qual que é a forma da chuva serôdia agora? Te dá um caráter semelhante a Deus. Sim. Para passar pelo deserto. Se você não tem um caráter, queridos, semelhante a Deus e comissionado através do Espírito Santo, não passa o deserto. Aí que está o porém. E nós vemos hoje quantas pessoas estão aí dentro da igreja anos. Vemos hoje, de uma forma geral, infelizmente, são pessoas que não tiveram, sabe, alimentação. Lá nas 10 virgens, né? Nós Mateus mencionamos 25. muito bem lá, que está Isso. relatado lá, que as que estiveram prudentes, elas fizeram o quê? A gente tem que entender que as 10 tinham azeite. Tinha O azeite. Espírito Santo. Só que, olha que a gente tem Para que entender. manter. Isso. Só que 5, agora, você entrou numa cena, Verde, que eu preciso explicar com detalhe para os nossos ouvintes. Mas antes de detalhar Mateus 25, vamos voltar um pouquinho aqui para o 2:23, para entender as 10 virgens. Olha aqui, vamos lá. Joel 2:23. Joel 2:23. Pode ler. Os nossos ouvintes, creio que já acharam. Joel 2:23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então existe uma justa medida que Deus vai dar a cada um de nós. Mas que justa medida é essa? Para entender essa justa medida, a gente tem que ir lá para Romanos 12, versículo 3 e o 6. Vamos ver que justa medida é essa. Romanos 12, versículo 3 e o 6. Para a gente entender a questão da justa medida. Mas por que isso? Olha, a Bíblia, ela se fala. O Antigo e o Novo, ela se fala. Então, olha como é importante. Verde, por favor, 12, o versículo 3 e o 6. Vamos lá. Estamos aqui no livro de Romanos, capítulo 12, Isso. versículo 3 e 6. Isso. Porque por pela gentileza. graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Versículo 6. Olha que bacana. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Segundo a medida da fé. sua fé. Então, queridos, se você pede pouco, você tem pouca fé, você vai receber um pouco o Espírito Santo. Se você recebe muito, porque você tem muita fé e pede com fervor, e está conectado com Deus, jejuando, buscando, em oração, você vai receber muita fé. E só que, quando a gente vai para as 10 virgens, todas tinham azeite. Sim. Só que tinha umas fé não suficiente para passar para a demora do Aí noivo. entra o quente e o morno. Isso. Por quê? Para a gente entender as 10 virgens, a gente tem que entender isso. Então tinha aquelas que tinham azeite, sabe, suficiente, sabe? Onde está isso? Lá em Jeremias 18, de 1 a 4, quando a gente fala do oleiro juntamente com barro, e aquelas pessoas que Deus transforma, é assim que a gente tem que pedir. Abrir o nosso vaso e pedir para encher de azeite, para passar o deserto. Porque quem tem pouco azeite não passa o deserto. Aí está um outro porém, Rubens, que você falando vem me abrindo a mente aqui. É verdade. E acontece assim, nós vemos que a igreja hoje não é mais a mesma igreja. Não. Ela mudou, por quê? Porque a liderança da igreja, ela não está seguindo o exemplo de Cristo e não está se fortalecendo como as 5 prudentes. Eles estão deixando o princípio de Deus de lado e colocando a modernidade dentro da igreja. E então, músicas, né? Músicas assim nem- que a gente nem fica se fala- apavorado. Nem se fala de músicas, porque hoje a internet, ela mostra o escândalo que está sendo efetuado diante dessa população grande aí que precisava de conhecer o Evangelho. Estão o quê? Mas tem um porém. Essas pessoas que estão lá fora,
elas ainda não conhecem a Jesus. É Verdade. aquela primeira classe dos frios, que virão para a igreja porque eles vão perceber que o verdadeiro adorador, ele honra o nome do Senhor, ele tem respeito pela palavra de Deus, ele faz tudo Verdade, segundo a palavra de Deus. Nós vemos os princípios aqui de Paulo. Paulo, quando ele pregava para a sua igreja, ele pregava com fervor, ele falava: o meu Senhor Jesus Cristo, Amém. aquele que entregou a sua vida na cruz, Verdade. que é o nosso exemplo, eu sigo os caminhos dele. Se nós seguimos esse caminho, que hoje, infelizmente, muitos líderes não estão seguindo mais, porque diz assim: quando a igreja dos apóstolos começou a decair, os seus filhos começaram a morrer, os seus filhos começaram a tomar as posições. E foram esfriando, até que chegou num ponto que não dava mais. Aí eles tinham que tomar uma decisão, a igreja está vazia. Por isso, Verde, que a mensagem do Espírito Santo, está desde a primeira igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está anunciando desde a primeira igreja esta mensagem que está em Apocalipse 18, de 1 a 4. E começou em 1844. E não mudou. E não mudou. E assim, está crescendo e cada vez mais. Só que as pessoas, Verde, acham que a palavra de Deus, ela não vai ser de uma forma forte nos últimos dias. Engano seu, querido. Querida, engano seu. O passado se torna presente. O Pentecoste vai cair, queridos. O Pentecoste vai cair. O que era improvável que o Verde falou agora, aqueles irmãos que se sentem, sei lá, pastores, né, pessoas a que se sentem a presunção, o orgulho, sem isso, por isso que eu falo, os improváveis vão receber este poder. Os improváveis vão receber este poder. Olha o exemplo que nós citamos aqui, humildes. Quando Jesus veio dos altos céus, e ele ali diante de João Batista, ele chega lá, João Batista fala: Senhor, eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Para que a profecia se cumpra, vamos fazer o que tem que fazer. E Jesus, com humildade, com todo o conhecimento, com todo o poder que ele poderia estar ali, ele ainda foi humilde. E é o que você acabou de falar. Há pessoas, tanto pastor como membro, de uma forma geral, que não estão buscando mais e não têm essa humildade. Hoje, por que existe divisão dentro das igrejas? Nós vemos comentários aí, você mencionou até a música, inclusive o Miguel Bispo, ele escreveu um livro, logo eu vou mostrar o livro aqui, ele vai me trazer o livro aqui, eu vou mostrar esse livro. Esse livro ele está falando sobre a verdadeira adoração, de que maneira nós devemos buscar a Deus. Mas o que acontece? Eu sou pastor da minha igreja, eu quero que a minha igreja esteja cheia, eu quero encher a minha igreja, eu quero que a minha igreja dê risada, que ela pule, que ela fique feliz, que ela se sinta bem. Eu não quero que ela sinta a presença de Deus, eu quero que ela se sinta bem. Uma vírgula aí, Verde, você falou duas coisas que eu preciso hoje fazer menção. Mateus 18, versículo 20 fala assim: onde tem 2 ou 3, lá eu estarei. Deus não quer a igreja lotada, cheias, queridos. Você falou outra coisa também, João 4, versículo 24, né? Deus busca os verdadeiros adoradores. Sim. Se a gente pegar dentro desse contexto dos adoradores, Deus, ele foi até um poço. Deixa eu te falar aqui, ele está falando adoradores, não vai pensar que é aquele conjunto adoradores da TV Novo Tempo não, que hoje não cantam mais para Deus. E eu não tenho papo na língua não, a gente tem que falar o que tem que falar. Aqueles adoradores não adoram mais a Deus, eles mudaram todos os princípios de Deus e eles estão querendo ser como profissionais da área da música. Vamos orar por eles. Temos que orar para que Deus mostre a verdade, para que são pessoas boas, que foram enganadas também por outros que estão aí. Até eu quero fazer menção, até um agravante, Verde, é uma verdade isso. Sendo que o inimigo ele está cegando. Se a gente pegar 2 Timóteo 3, versículo 5, diz assim, 2 Timóteo, vamos abrir? Vamos lá para você poder ter conhecimento da palavra de Deus dentro da Bíblia, não a nossa palavra. Não. Porque nós somos miseráveis pecadores, não temos, sem o poder de Deus. Capítulo 3 aí de 2 Timóteo, versículo 5. Tá? Já está na mão. Vou pegar aqui o versículo 5.
Sabemos que desde o 1 até o 5 existe uma classificações do povo dos últimos dias, tá? Mas vou pegar o 5 aqui, tá? Você quer ler do 1 ao 5? Vamos ler do 1 ao 5? Melhor que pelo menos eles vão sentir aí Isso. a palavra de Deus. Acharam? Amém? Qual o momento que deve ser falado essas palavras e nós Isso. vamos falar. Agora, sabe porém isto nos últimos dias, que agora, tá certo? Sobrevirão o quê? Tempos difíceis, é o que a gente está vivendo, queridos. Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, olha aí, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do que aí, o Verde? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha aí, queridos, muitas pessoas estão anunciando e criando uma forma, eu não sei, por que faz isso? Sabe, queridos, sabe, a palavra de Deus está clara, é salmos, hinos maravilhosos, a gente não tem que inventar ou mensagem do mundo com a mensagem de Deus, sabe, tem que ser clara e direta. Você lembra o início da mensagem. Você lembra que Saul falou para Samuel, quando Deus pediu para que eles exterminassem os amalequitas? Ele chegou lá, Samuel, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, Samuel. O povo é a voz de Deus. O povo é a voz de Deus. Samuel, tá tranquilo, Samuel. Olha, nós poupamos o melhor para Deus. Está aqui o melhor para Deus. E nós vamos oferecer a Deus. Qual que foi a resposta? Misericórdia. Deus, ele se agrada do quê? Da obediência. Você ser obediente à palavra dele. Se ele fala para não fazer, por que nós queremos inventar? Trazer teorias mundanas? Eu vou fazer até um similar a isso. Paralelo aí. É um paralelo. Pode ser? Lembra de Balaão? Balaão. Misericórdia. Deus falou, você tem que amaldiçoar meu povo? Eu não estou te pedindo para amaldiçoar meu povo. Está sendo corrompido. Queridos, a gente não leu ainda o Apocalipse 18, versículo 7. Lá fala que existe, sabe, corrupções em todas as organizações deste mundo. Corrupções. E não deveria. O povo está se vendendo. E não deveria. A Bíblia está clara aqui, queridos. Clara. Então, mais amigo do mundo do que de Deus. Dos prazeres do mundo do que de Deus. Mas olha o versículo 5, o que a gente fez menção aqui. Olha o versículo 5, diz assim: pode ler. Tenho forma de piedade negando-lhes a eficácia aqui o no poder. Meu. Foge deste, queridos. O que o Verde fez menção aqui de grupos, de, sabe, não é porque está, não é porque tem um nome. Queridos, foge destes. A palavra tem que ser dita, clara, direta. As pessoas não vão aceitar essas mensagens, sabe? Mas fazem parte da igreja, eles são do grupo, mas por que isso? É para facilitar, para entendimento. Misericórdia. Deus, ele quer homens que chamem o pecado pelo nome, mas infelizmente não está sendo. Hoje o profano não tem mais separação, o santo e o profano. Nós estamos cantando aquilo que nós fazemos assim, Caim, não tem problema, Caim, você me ofereceu isso, está bom demais, Caim. Olha, você está me oferecendo o melhor que você tem, está ótimo, Caim. O que Deus disse para Caim? Eu não quero isso. Quer dizer, eu falei a palavra, foi essa que eu te dei a informação da palavra? Tanto música. Está escrito que eu estou te falando, não foi isso que Deus falou? Sim, tanto música como alimentação, roupa. Não, mas isso daí, mas olha, Deus ele não se incomoda com essas coisinhas mínimas, não. Deus não se incomoda, então por que Deus pediu para Araão e os seus filhos, e o próprio Deus falou, olha, essas são as vestes que você vai fazer para eles serem um sacerdote. Não, mas eu não se preocupa, não, isso daí não se preocupa. Se não fosse desta forma, né? Você pode cantar o samba que você quiser, que vai estar louvando a Deus. Tá ótimo, tá ótimo. Queridos, se o samba é pouco, a minha filha ficou assustada com isso. Se o samba é pouco, vamos cantar rap, vamos cantar funk para Jesus. Jesus aceita, Jesus é amor, Jesus é misericórdia, ele não é justiça que nem falo, não. Isso daí é conversa fiada. Nós não estamos citando aqui nenhuma fúria.
Não. incitando aqui raiva para ninguém, queridos. Não, em hipótese alguma, nós A estamos palavra de querendo Deus aqui tem que ser dita, tem que ser clara e direta. apresentando a verdade. A verdade. Jesus, quando ele esteve nesse mundo, ele veio trazer o que para o mundo? Salvação, resgate, A libertação deste mundo. A liderança da igreja, na época, aceitou a verdade? Não aceitou. A liderança da atualidade está aceitando a verdade? Pelo que apresenta, por isso que a gente leu esse texto aqui, o 3, versículo 5, forma de piedade. Falando, anunciando uma mensagem aí que não é de Jesus, é profana, queridos. Ah, mas Deus fulmina? Não. Deus dá misericórdia para a sua salvação, para resgatar a sua vida. Se você não é, por isso que Deus falou, lembra da primeira mensagem, lembra do início. Deus vai buscar o frio, não aquele morno que Deus vai vomitar da onde? Anunciando uma mensagem lá fora e aqui dentro, tendo forma de piedade, vivendo duas vidas, lá fora e aqui. Ah, Rubens, não é fácil. Nada é fácil. Para subir para o céu é o crisol, passar pela fornalha. Você acabou de expressar, o caminho é estreito. Estreito, difícil. É estreito. Mas que excitação é essa? Se não houver uma negação do meu eu, se eu não deixar, não abandonar o meu eu, continuar com o meu eu, é claro que eu vou mostrar o que eu sinto no meu coração e vou falar, Senhor, tá aqui, ó, tô cantando a música que eu quero, agora quero. As pessoas estão querendo que Deus dance conforme a música delas. Misericórdia. Não é mais o que Deus pede, é o que o homem quer. É o que o homem quer. Isso tem atrapalhado. Você lembra no capítulo 32, lá de Êxodo, quando Moisés subiu para receber Monte. as tábuas da lei? Você pega aí, capítulo 32, as tábuas da lei. Isso. E aí o que aconteceu? Moisés demorou um pouquinho porque Deus estava conversando com ele. Um pouquinho da demora, o que o povo fez? Se corromperam, pegando os deuses pequenos, que são argolas, brincos. Está o texto aí, versículo 2, 32, 2 e 3. Está aí argolas, brincos, para fazer um Deus grande. Então, um bezerro de ouro. Mas se você for... E começou a fazer dancinhas. Então, se você for lá no início, quando Deus libertou o povo de Israel, que eles tiveram que ser indenizados, vamos dizer assim, Deus disse, vá ao teu vizinho. Verdade. E eles deram o quê? Ouro, prata, deram tudo para o povo de Deus. Aí você fala, poxa, Deus, então quer dizer que Deus preparou esse ouro, essa prata, para que lá na frente eles viessem se corromper? Não. Misericórdia. Em hipótese alguma. Deus deu a oportunidade do povo servir a Ele e reconhecer como o único Deus, de braço forte, para libertar. Deus, Ele quer te libertar desses enganos que nós estamos vivendo na atualidade, como Ele libertou o povo de Israel. Ele está querendo mostrar para você, filho, a Bíblia é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, leia, busque a palavra de Deus, busque o Espírito de Profecia. Hoje não se lê mais o Espírito de Profecia. Não, e me fizeram uma pergunta esses dias para mim, falaram assim, Rubens, você estuda os livros de profecia? Aí eu pedi para minha esposa responder, Verde. Minha esposa respondendo, a Simone, falou assim, o que ele mais lê depois da Bíblia são esses livros. Queridos, Deus tem algo para nós. Não estamos aqui trazendo algo de uma doutrina, sabe, fora Jesus. Estamos dizendo aqui que Jesus combateu a maldade, o inimigo, as tentações, com a palavra. Lá, Mateus 4,4, está escrito. Olha só. Se está escrito, então Deus rebate qualquer insinuação, ou seja, sabe aquela questão de dizer assim, mas é boas intenções. Misericórdia, o inferno está cheio de boas intenções. Você acha que a mulher de Abraão, ela teve boa intenção quando ela ofereceu Agar? Diz a Bíblia, no capítulo 22, 23, que houve brigas atrás de briga depois dessa situação. Após boas intenções de Saraí para entregar Agar para o esposo. E Deus falando para ela, por que você fez isso? Não confiou? Não confiou no Senhor. E é o que nós estamos fazendo, nós não confiamos em Deus. Não, peraí, nossa igreja está perdendo muito membro e nós precisamos de recuperar os membros. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar
programa da Xuxa, vamos colocar malhação, vamos colocar samba, porque eu vou encontrar as pessoas, eu vou para o Rio de Janeiro, canto um samba, eu vou atrair muitos para cá. O meu YouTube vai estar lotado ali. Só que a gente está dizendo aqui, a gente não está criticando, falando de etnias aqui, de formas de cada um, não. A gente está falando dentro da nossa casa. Da nossa casa existe uma situação que tem que ser reivindicada. E a gente não pode calar. E se nós temos a gente esse não espaço, tem medo aqui, queridos, da situação da igreja. Não temos medo aqui. Deus está no controle. Deus está no controle. Isso. Ou eu creio nesse Deus ou eu não creio. E eu vou dizer para você, queridos. Por isso eu comecei com a mensagem de Apocalipse 18, de 1 a 4. Mas por que isso? Porque o chamado é quem está lá fora, o frio, o morno, que cria toda essa situação que está existindo hoje. Deus vomita da boca, porque não se posiciona. Então, neste momento, quero colocar essa posição para você. Queridos, nesta tarde para a noite, chegou a hora de se posicionar. Cada um precisa se posicionar. E o chamado é para você, para nós esse chamado. Quando Deus fala que a gente precisa entender a mensagem, chegou uma época que todo mundo aqui, queridos, sabe, não estou dizendo que a gente não passa por isso. Todos nós passamos por isso. O que é isso? Corrupção, a questão social, questão política. Nós estamos vivendo uma situação tão difícil que a gente começa a se embaraçar. E o próprio Deus fala que a gente não pode se embaraçar com essa questão do mundo. Isso. Então, por que não se embaraçar, queridos? Porque Satanás quer que você perca o foco. Quando a gente vai para Filipenses 3, 12 a 14, ele fala assim que a gente tem que esquecer o passado e avançar para o foco. Só que o inimigo é tão astuto, é tão difícil, sabe, ele sabe da estratégia. Então, tem um texto de Lucas 21, 10, que ele coloca da seguinte forma, só para você entender. Ele sobrecarrega a sua vida deste mundo, e aí, para ter, sabe, seguidores, queridos, qualquer um faz qualquer coisa. Só que tem uma coisa, Judas 17, 18, leia isso em casa, só isso, Judas 17, 18, o Espírito Santo se cancela aqueles que estão buscando este mundo, o Espírito Santo não acompanha mais você, querido, o que o Verde falou é uma verdade, vamos receber esse Espírito? Vamos, mas se você começar a viver o mundo, o Espírito Santo não anda mais com você, e aí vem um texto que é duro e difícil, Mateus 17, 31, o pecado contra o Espírito Santo. Vamos abrir os nossos corações. Eu gostaria de convidar agora nosso amigo Miguel Bispo aqui. Nós vamos agora cantar um louvor, do qual ele é o autor desse louvor. Ele quem escreveu esse louvor. Eu quero convidá-lo aqui, ele vai vir aqui, e nós vamos apresentar a música do qual ele me presenteou, porque é um presente divino mesmo, viu, Miguel? É um prazer tê-lo aqui. Inclusive, Deus ele abençoe. Trouxe, eu pedi para ele, eu vou adquirir 2 livros desse daqui. Livro do quê? Das Garras do Sucesso. O que esse livro fala, Miguel? Rapidinho para a gente. Vem falando tudo o que acontece nas músicas das atualidades, no meio musical, secular e religioso, de todas as... A separação. Exatamente. É um livro que está sendo utilizado agora junto ao Grande Conflito como livro do ano. Esse ano, os 2 juntos, já pensou? Deus levanta pessoas, queridos, para mostrar a realidade. O livro do ano está aqui, ó. Livro das Garras do Sucesso, escrito pelo nosso amigo, nosso irmão, Miguel Bispo dos Santos. E esse louvor que eu vou cantar agora, esse louvor é letra do nosso irmão, Miguel Bispo. Ele disse, eu orei muito, pedi a Deus, e Deus abençoou, e ele compartilhou essa bênção comigo, e agora eu quero compartilhar essa bênção com você também. Livres da Garra do Sucesso. Não temas, não deixe se abater,
pois há alguém que te ama e quer te proteger. Não temas, busque a Cristo, pois Ele dá amparo e solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas dessa vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Busque a Cristo, pois Ele é a solução. É isso daí, Miguel? Olha só. Na vida, há um vazio. Busque a Cristo, Ele vai te proteger. O mal traz desespero. Contempla a luz que vem dos altos céus. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Amém. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. se os problemas Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. tudo que foi falado aqui, Rubens, para que os nossos irmãos, não olhamos a placa da igreja, mas sim os Verdade. nossos irmãos, de uma forma geral, possam abrir os olhos e compreender que louvar a Deus é diferente das músicas seculares. Não devemos de misturar uma com a outra. Ou você canta essa ou você canta aquela. Agora você ficar dividido, como você citou, não tem como. Não tem como. E aqui, olha, nesse livro, nosso amigo Miguel Bispo, ele relata todas as situações do qual nós estamos vivendo aqui. Tem Livres, Instagram, o Face, qual que é o Instagram, o Face, o isso, para YouTube. adquirir esse livro. A divulgação é totalmente divulgado pela Casa Publicadora Brasileira. Mas eu faço palestras, visitas, congressos de jovens, lives, e o livro chama-se Livre das Garras do Sucesso, a música é a arma e você o alvo. Olha só, a Misericórdia. música é a arma e você é o alvo. E fazendo um link, quem era o anjo que era regente do céu? Vamos só observar, Ele vamos ler. conhece bem os Ele sabe tons. tudo. Ele conhece bem os tons, né, do que esse livro está falando, não é verdade? Livres da garra de Por isso que a sucesso. gente precisa entender este livro, ou ler este livro. Então, compre, queridos. Sabe, entre em contato com a TV Sinec. Passa o seu www. número, passa o seu número rapidinho. Meu número 11 98582 7749. E este livro, Verde e Amigo, ele é paradidático, utilizado na rede adventista de ensino. Ele também é reconhecido por universidades federais como comprovação científica. Amém. É o primeiro Seja- livro no Brasil e no mundo sobre o jovem e a música, Amém. servindo para todas as denominações. Mas uma hora nós vamos ter um tempo maior aqui, vamos trazer o nosso irmão Miguel aqui, vamos debater essa questão aqui do que está acontecendo.
Infelizmente, o nosso tempo voou, mas eu espero que você possa ter compreendido a mensagem que Deus ele quer que você esteja dentro da igreja, que não é a parede, porque vós sois o templo do Espírito Santo e a igreja somos nós. Vamos honrar essa igreja que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, em todos os locais do qual você fazer parte. Que Deus te abençoe e terça Amém. próxima nós estaremos aqui novamente. É verdade. Que Deus abençoe a todos. Até terça-feira. Família e a gente a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você.